Meu nome mesmo é Luiz Soares Filho, mas eu me botaram um apelido de fiscal, ainda muito pequenininho. E no Piauí todo mundo me conheceu, Esperantinópolis também o pessoal me conheceu como fiscal. Só depois de muito tempo é que meu nome mudou para Luiz Villanova. Eu vim para o Maranhão ainda com 28, com 30 anos, 32 anos, depois de morar no Piauí durante muito tempo, até essa idade. No Piauí eu militei a vida toda num movimento chamado ACR, a animação dos cristãos no meio rural. E antes da CR, militei na JAC, Juventude Agrária Católica. Todo esse tempo ligado à igreja. As capelas do interior, as comunidades, aos movimentos populares, ao sindicato dos trabalhadores rurais. A minha vida toda foi ligada à igreja católica, né? E ao movimento popular e sindical. Nesse movimento todo eu encontrei Padre Jorge muito novo ainda. Ele ainda não era padre, ainda não tinha sido ordenado. Eu conheci ele, ele era muito ligado a Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara criou um seminário chamado, que tinha o objetivo de discutir a teologia da enxada. O que era a teologia da enxada? A teologia da enxada, uma religião, vamos dizer assim, uma pastoral ligada aos trabalhadores rurais, principalmente do Nordeste. E nessa teologia da enxada, quando eu conheci Padre Jorge, tinha 17 seminaristas vivendo numa região lá de Recife, de Pernambuco. Eles moravam e trabalhavam juntos. Eles viviam da roça. Plantava, limpava, colhia. E viviam na lavoura mesmo, viviam da lavoura, lá numa cidadezinha, não sei se era Lajeado, era uma cidadezinha E lá eu conheci o Padre Jorge. Logo eu comecei a notar no Padre Jorge
uma diferença muito grande dos outros seminaristas. Padre Jorge é uma pessoa ouvia muito. Ele, na época que eu conheci ele falava pouco, escutava mais do que o que falava, né? E quando ele ouvia muito, ele sempre vinha com uma pergunta, né, sobre a questão da terra, a vida dos trabalhadores rurais, as dificuldades que se tinha para enfrentar essa vida como trabalhador rural. Então o Padre Jorge me ensinou muita coisa mesmo. Eu confesso que eu acho que naquela época a metade das coisas que eu absorvi eram ideias do Padre Jorge. Logo na ordenação dele, foi uma ordenação muito bonita, tinha em Lago da Pedra. E eu nessa época já era casado. E eu vim para essa ordenação dele. Aí foi que eu vim conhecer ele com mais profundidade, porque eu comecei a ver ele nessa ordenação como um homem muito religioso. A gente sentia que era um homem de muita fé. E muita fé ao ponto de ter participado de muitas lutas. Eu morei em Esperantinópolis a primeira vez com a minha esposa Tiga. Depois foi que eu vim conhecer Laura. E nós nos hospedamos na casa dele, na casa paroquial. Não é? Eu vim para Esperantinópolis com o objetivo de fazer um trabalho sindical, criar um movimento sindical aqui na paróquia, mas vestido de pedreiro. Porque o movimento era criar um sindicato. Não esse sindicato, né, da lei, que na lei não existe um sindicato como aquele que foi criado, porque a lei sempre não é feita pelos trabalhadores, a lei é feita pelos adversários dos trabalhadores, por aqueles que se elegem, os deputados são filhos de latifundiário, então não tem lei para defender. Não tinha e ainda não tem lei para defender trabalhador, principalmente trabalhador rural. Mas a vida do trabalhador era muito agoniada. Aqui em Esperantinópolis, naquela época que eu cheguei aqui, que eu vim para cá, vestido de pedreiro para criar o sindicato, e Padre Jorge disse, olha, eu vou contactar umas pessoas nas comunidades, as lideranças, os dirigentes, as pessoas de mais confiança do Padre Jorge, para você falar com eles. Quer dizer, Padre Jorge não disse assim, ó, vá na comunidade lá, converse com o povo. Não era assim, não. Eu vou encontrar pessoas para conversar com você, para fundar esse sindicato de luta. Interessante. Padre Jorge era padre. Pregava o evangelho, celebrava a missa e tal. Mas a vocação principal do Padre Jorge era a defesa dos oprimidos na pessoa dos trabalhadores rurais, que ele achava naquela época que era o povo mais oprimido, né? Porque não tinha terra. Aqui em Esperantinópolis, nessa época, tinha uma diferença do Piauí e de outros lugares. Nessa época, aqui em Esperantinópolis, a terra não tinha documento. As pessoas iam morar num centro tal, tinha o nome dos centros,
do Peba, no centro, né? E as pessoas que moravam nesse centro precisavam se organizar, porque na cabeça do Padre Jorge, e que exatamente aconteceu, essa terra ia viver por pouco tempo sem dono. Quer dizer, você chegava numa comunidade e dizia, rapaz, como é que eu faço aqui para arranjar? Quero botar uma roça e tal. As pessoas diziam, só fala com fulano, que ele vai te mostrar lá um local. E aí você botava aquela roça, no local daquela roça que você botava, você podia continuar botando capoeira, tá entendendo? E morando ali, criando sua família naquele local. Mas logo, logo apareceu os grandes, não é? As grandes pessoas que às vezes não era nem do Maranhão, não era nem daqui de Esperandinópolis, nem do Maranhão, para documentar aquela terra. E o governo na época era João Castelo, e que o objetivo de João Castelo, como não enxergava por aí, era fazer com que essa terra tivesse dono, para que essa terra produzisse baseado no dono, e não uma comunidade. Comunidade que o cara era dono porque botava a roça dele em determinado local e sempre ele ia botar a roça naquele local. Eu acho que Padre Jorge, observando isso, estudando isso, ele entendeu que dentro de pouco tempo os trabalhadores seriam expulsos dessa terra. E essas terras passariam a ser de proprietários, latifundiários, pessoas, não é? Coronéis, vamos dizer assim. E aí ele começou a preparar o povo para essa resistência. Padre Jorge não pensava num povo só defendido por Deus, não. Padre Jorge acreditava que as pessoas era preciso se organizar para se defender e criar uma força capaz de enfrentar o latifundiário, enfrentar o pistoleiro. Ele já sabia de tudo isso que ia acontecer. E aqui, durante o tempo que eu tive aqui, né, criando esse sindicato, foi baseado nisso, se a gente não se organizar, não se unir, não der as mãos, nós vamos ser expulsos dessas terras que hoje a gente pensa que é da gente, mas não é, porque nem documento a gente tem. Então o meu papel e o papel dessa organização sindical que a gente estava fundando era organizar os trabalhadores para se defender, para brigar. A visão do Padre Jorge não era uma visão de paz entre opressor e oprimido. Se Padre Jorge, a semelhança dele, como é que diz, a religião dele, a fé dele, era uma fé muito agarrada a Jesus Cristo, a Deus, mas ele preparava os trabalhadores para se defender. E uma figura que eu tenho certeza absoluta, ele está lá no céu, se é que esse céu existe, ele está lá no céu, ao lado de Deus Pai. Porque deu a vida, entregou a vida dele, a serviço dos pobres, a serviço dos trabalhadores.